Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou falar sobre a terceira lei de Newton, ou seja, o princípio da ação e reação. Significa que a toda força imprimida contra alguma coisa, existe uma força contrária na mesma proporção que seria a reação. Isso vale para a política, vale para as nossas relações pessoais, sejam elas de gentileza ou de hostilidade, infelizmente ou felizmente, para toda ação existe uma reação. E na política internacional, por exemplo, o Donald Trump, que está se achando o xerife, imperador e dono do mundo, insultando e agredindo e mentindo e impondo tarifaços desproporcionais e por razões descabidas e mentirosas, tentando interferir na soberania nacional de diversos e vários países, inclusive do Brasil, tentando interferir nas decisões de tribunais de diversos e vários países, inclusive do Brasil, tentando interferir no mercado interno e externo de outros países, e obviamente o mundo inteiro, maciça, junta ou isoladamente, está reagindo. E na mesma proporção. Já assistimos isso aí, a cada ponto percentual que ele aumentava a tarifa dos produtos importados da China, no mesmo dia, ou no dia seguinte, a China aumentava na mesma proporção, chegando ao patamar estapafúrdio de 135%, há cerca de 2 meses atrás, mais ou menos. E com nós brasileiros não é diferente, embora sejamos um país pacífico, não temos inimigos, felizmente, né, não vivemos jogando bomba nos outros e nem recebendo bombas e nem drones com explosivos no nosso território contra o nosso patrimônio, principalmente contra as pessoas, o povo brasileiro. Mas não vamos aceitar em hipótese alguma interferências internacionais de quem quer que seja, por mais inteligente, por mais genial, por mais estúpido, por mais arrogante e prepotente que seja, que é o caso do Donald Trump, em hipótese alguma mesmo. E para contra-atacar, antes de, evidentemente, pura e simplesmente impormos a mesma taxa, como fez a China lá num primeiro momento, vamos tentar por vias mais moderadas, a via da negociação e também da mediação da Organização Mundial do Comércio. Então, hoje nós temos o prazer de anunciar, digamos assim, que uma comitiva liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que inclusive é ministro da Indústria, Comércio e Tecnologia aqui no Brasil, foi representar contra os Estados Unidos, contra essa sandice, na Organização Mundial do Comércio, na OMC, questionando justamente esses absurdos que o Donald Trump está tentando nos impingir. E, sobretudo, agora essa sobretaxa de 50% sobre os produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos, leia-se aço, suco de laranja, aviões e uma série de outros produtos que nós exportamos para os Estados Unidos, porque não tem o menor cabimento. E isso, como eu já disse em outros vídeos, vai prejudicar sim o mercado interno, os nossos exportadores, a balança comercial brasileira, mas também vai encarecer a vida do povo norte-americano, que não tem, tirando os caipiras analfabetos funcionais e analfabéticos políticos que votaram no Donald Trump, e os simpatizantes, toda a grande nação norte-americana não tem culpa dessa bestialidade, dessa sandice, dessa insanidade desse sujeito que
seguramente está fazendo isso para lucrar ou lograr algum tipo de êxito em benefício próprio exclusivamente, que é o típico desse tipo de gente que agora ocupa o cargo de presidente lá dos Estados Unidos. Aliás, isso me lembra um ex-treinador da seleção brasileira que atuou de 1998 a 2000, o Vanderlei Luxemburgo, que enquanto técnico da seleção, cada jogo ele contratava um time quase que totalmente diferente, totalmente desfigurado, sem nenhum tipo de entrosamento. Então ele teve uma atuação muito medíocre, ou no máximo mediana, à frente da seleção brasileira, diferentemente da grande maioria dos técnicos ao longo da história da seleção brasileira. Mas o que ele tinha por trás disso era o interesse de lucrar também, porque enquanto ele estava colocando atletas, jogadores desconhecidos que tinham custado muito pouco para seus clubes, a partir do momento que os caras eram convocados 1 ou 2 ou 3 vezes no máximo para a seleção, o passe deles multiplicava em 1.000, 10.000%, e daí, quando esses atletas eram negociados para outros clubes, aí a secretária do Vanderlei Luxemburgo cobrava a participação, a mediação do escritório do Luxemburgo nessa história toda. É mais ou menos isso. O Luxemburgo, naquela época, segundo denúncias da época, e ainda está nas redes sociais, é só procurar num canal de busca, aí, no site de busca, no Google, por exemplo, ele estava lucrando com esse tipo de negociata, digamos assim. Ou seja, ele estava usando de informação privilegiada a partir dele mesmo, ele que fazia as convocações, para valorizar o passe de um bando de atletas desconhecidos e depois cobrar comissão sobre as vendas e os lucros milionários que essas vendas, essas negociações com esses atletas fazia. É mais ou menos o que o Donald Trump está fazendo agora, que eu comentei no vídeo anterior, sobre o lucro bilionário que alguém está obtendo a cada vez que o Donald Trump dá uma declaração contra qualquer país, principalmente falando de sobretaxa de importações. É isso que acontece quando nós brasileiros ou os norte-americanos escolhem mal seus representantes. Aí a gente fica refém desse tipo de gente sem qualidade, e que também não é privilégio dos norte-americanos escolherem presidentes sem qualidade. Nós brasileiros estamos nos especializando nisso desde 2002. A gente está ficando bom. Pós-graduado no assunto, dá para se dizer. Só que não, né? Então, é isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, por favor. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Compartilhe esse vídeo que é do interesse nacional. Um grande abraço, gratidão, um grande beijo, sorte e tchau. Até mais.